Primeiro momento a gente fica. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Primeiro momento a gente vai admirar essa bela paisagem aqui que eu fiz, tá? Porque custou tempo. Vamos ficar analisando os bichinhos aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre os répteis, sobre a nutrição dos répteis. A gente selecionou algumas espécies para a gente usar como exemplo e não ficar muito generalista. A primeira pergunta, né, que a gente se faz é se répteis realmente existem. O Rafael, que teve aula com o André, compreende um pouco essa pergunta, né? É o mesmo que se peixes existem. Esse clado, a biologia não considera como verdadeiro. Na biologia, a gente só considera grupos monofiléticos, né? Todos descendentes de um ancestral em comum. E nos répteis, a gente exclui um. Vocês podem ver pelo cursor que a gente exclui as aves, o que torna um grupo parafilético. Então, biologicamente, é um grupo que não tem muito nexo, unir. Mesma coisa que unir os seres humanos aos peixes, para poder chamar aqueles indivíduos que a gente reconhece como peixes, né? Eu vou começar fazendo uma breve análise do que foi dito ontem sobre os anfíbios e interpretando como isso surgiu nos répteis, né? Evolutivamente. Primeiro é a transição do ambiente aquático para o ambiente totalmente terrestre. Os anfíbios necessitam do meio aquático para poder se reproduzir, né? Já os répteis, eles conseguem se reproduzir fora do ambiente aquático, mas isso não quer dizer que eles não precisam de água. A reprodução dos répteis, eu esqueci o nome, muitos nomes difíceis, necessita muito da água dentro do ovo, isso eu não vou saber explicar muito, né? A pele dele, a pele dos anfíbios era permeável à água para troca de umidade, já dos répteis não acontece isso, para ele ter uma menor perda de água. A respiração dos anfíbios era cutânea e nos répteis passou a ser pulmonar. E as pálpebras. Nos répteis, além da pálpebra primária já, que tinha também nos anfíbios, ele adquiriu uma nova pálpebra, a dos anfíbios. Era vertical e a nova pálpebra que os répteis adquiriram é a pálpebra horizontal. Mas a glândula lacrimal para evitar a ressecação dos olhos. Nós dividimos esse grupo em 4 ordens: as quelônias, representada pelas tartarugas, cágades e jabutis; esquimata, que são as serpentes, que eu escrevi errado, e largatos; os crocodilianos, que são os crocodilos e jacarés. Nós iremos abordar esses, e essa última ordem, por ela não ser presente no Brasil, a gente não vai abordar sobre ela. Isso. Agora a gente vai iniciar com uma das espécies e eu passo a palavra para a Maura. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Obrigada. Então, o Teiu, ele faz parte da subordem Sauria, que os lagartos, né? Então, ele vai ser um réptil da ordem Squamata, subordem Sauria, e da família Teidae. Pode passar, por favor. Então, o trato digestório dos répteis, ele vai ser mais curto e mais simples quando comparado ao das aves e dos mamíferos. Então, os carnívoros eles vão ter o trato mais simples, que vai ser esôfago curto com paredes finas, estômago tubular, intestino delgado e intestino grosso, curtos também.
E esses animais, quando eles consomem pedra, diferente das aves, vai ser um comportamento anormal. As aves, elas consomem a pedra, fazem ingestão da pedra para ajudar na digestão, mas aqui, para o lagarto, vai ser só um comportamento anormal. Aí tem um aparelho digestivo do lagarto, que vai ser com a boca. O teiu, ele tem a língua bifurcada. Então aqui vai ter o esôfago, o estômago, o intestino e a cloaca, que vai estar ligada ao sistema urinário também. E os herbívoros vão ter tratos com grandes cólons e grandes secos também. E vão ter secos. Então aqui os carnívoros eles vão utilizar primariamente gorduras e proteínas. Os herbívoros vão utilizar carboidratos solúveis e fibras fermentadas. Já os onívoros vão necessitar de uma mistura de carboidrato, proteína e gordura. Quando adultos, esses tratos digestivos desses lagartos podem apresentar adaptações à dieta imprevisível, porque o sistema digestório vai funcionar de maneira dinâmica e vai responder às mudanças físicas e químicas da dieta e do nível de ingestão de alimentos. Pode passar. A apreensão dos alimentos vai ser pela mandíbula, maxila e língua. A língua bifurcada ela vai servir mais para explorar o ambiente. Eles são animais que forrageiam. E os dentes eles vão ter diferença no formato, tamanho e largura dos dentes. Ali era com H, periodontia. Pode passar. Então, eu não consegui achar uma foto que desse para mostrar os dentes, mas aí a língua bifurcada do teiu. Pode. A alimentação vai ser baseada em frutas, invertebrados, pequenos vertebrados, ovos e frutos. Quando em lagartos juvenis, essa dieta vai ser mais insetívora e os adultos vão ter uma dieta onívora. Os salvatórios marianais são sazonais, então eles vão passar parte do ano em atividade, que vai ser na primavera e no verão, e eles vão entrar em hibernação durante outono e inverno. Aqui, essas informações são mais voltadas para animais em cativeiro, né, porque são animais que a carne e o couro são comerciais, então as informações que eu achei foi mais virada para quando eles estão em cativeiros, que também essa alimentação é pela observação desse animal na natureza, tanto que eu não achei muita coisa específica, por necessidade e requerimento de nutrientes específicos. Então vai ser sempre uma adaptação. Todos os recintos que esses animais vivem tem que ter uma fonte de água potável que deve ser trocada pelo menos 2 vezes por semana ou conforme necessidade. Algumas espécies de lagartos, não estou falando especificamente do teiu, não. Ele, além de beber, vai absorver água pela cloaca. A dieta ela vai estar diretamente ligada à saúde do animal e o fornecimento vai, como eu disse, ele vai ser onívoro, né? Então, ainda com vegetais, legumes, frutas e itens de origem animal. Os vegetais vão ser de cores escuras, como catalônia, escarola, couve, agrião, espinafre. Os legumes podem ser fornecidos cenoura, batata doce, abobrinha, abóbora. As frutas, ela não tem valor nutricional para o teiu, então vão servir só como um estímulo de consumo, por conta das cores, né? Vai dar cor. Então, vai ser tomate, melão, melancia, banana, mamão, outras frutas também. E tem de origem animal, vai ser carne bovina, carne de frango, ovo cozido, peixe, crustáceos, minhocas, insetos e roedores. E esses insetos costumam ser vivos mesmo, para estimular também o consumo. Aí comendo um ovo,
tem muito problema perto de granja de galinha, né, de aves, porque eles comem os ovos e também os pintinhos. E aí comendo o ratinho também. Pode passar. Deve ter um equilíbrio na quantidade de alimento fornecido, porque o consumo excessivo, ele vai acarretar um crescimento acelerado e nos quelônios, por exemplo, que coloquei junto, vai causar deformação na carapaça dos filhotes e, no geral, nos répteis em geral, vai causar obesidade nos adultos, até porque eles não gastam muita energia, né? Quantidade suficiente de alimento também provocam retardo no crescimento, enfraquecimento, raquitismo e outras doenças nutricionais. E algumas dessas doenças são, uma delas é a doença óssea metabólica, que vai ser uma insuficiência de cálcio e um excesso de fósforo, falta de vitamina D na dieta e falta de exposição à radiação do UV. Os sintomas observados vão ser fraturas patológicas em ossos longos, aumento de volume em membros devido à instalação de tecido fibroso para repor o tecido ósseo que foi retirado para ir para o sangue, porque não estava sendo fornecido na dieta, o cálcio. Mandíbula maxila moles, paresia ou paralisia, inabilidade para urinar e ou defecar, ocasionada por fraturas patológicas na pelve ou vértebras, e a fasciculação muscular, que vai ser o movimento voluntário do músculo, anorexia e uma eventual morte do animal. O tratamento vai ser basicamente suplementação oral ou injetável de cálcio, associado também com suplementação da vitamina D. O período vai ser determinado pelo médico veterinário. E também vai ter que ter a adequação da dieta do animal e aumentar a exposição de radiação UVB. Está repetido. Pode passar aí. Outra doença é a doença renal, que vai ser crônica em lagartos adultos e, quando jovens, essa doença vai ser aguda. A incidência maior da doença renal aguda vai ser nos jovens. A doença crônica renal, ela vai envolver uma série de enfermidades que vão afetar os rins, como nefrite, glomerulonefrite e pielonefrite. E os fatores predisponentes são a fisiologia excretora distinta dos répteis, má nutrição, desidratação, neoplasias, doenças infecciosas, drogas nefrotóxicas e gota úrica. Os sinais, eles são inespecíficos, mas pode ocorrer um aumento do consumo de água e aumento da frequência urinária. E o tratamento vai ser fluidoterapia e o suporte nutricional do animal. Cálculos císticos, eles vão acontecer quando a dieta tem altas taxas de oxalato de cálcio e de proteína, desidratação e umidade inadequada do recinto. E o tratamento vai ser a remoção dos cálculos associado com a correção da dieta e umidade do recinto. A gota úrica, ela pode ocorrer de forma visceral, articular e periarticular. Os fatores predisponentes são desidratação, excesso de proteína na dieta e doença crônica renal. O tratamento vai ser a correção da nutrição do animal, a administração de medicamentos e fluidoterapia. Maria Eduarda agora vai falar das iguanas. Agora eu vou falar um pouquinho das iguanas. Só os carros passando. A iguana também faz parte do gênero Squamata. E eu vou falar algumas informações sobre ela e nutrição. A primeira coisa, o primeiro ponto a levantar é que o estômago da iguana é maior do que o estômago de animais carnívoros.
Isso nos leva a pensar que sua digestão é mais efetiva, né? Mas acontece o contrário. Apesar do seu estômago ser maior, ela possui uma menor eficiência digestiva do que os carnívoros. Isso acontece porque ela ingere vegetais, né? As iguanas são vegetarianas. No período noturno, em que a sua temperatura corporal cai, a metabolização e digestão, né? Ela diminui. Então, a sua digestão se torna menos eficaz por causa disso. Porque a digestão de vegetais não é muito. Não, não é muito bem sucedida quanto a de carne, por exemplo. A iguana se destaca por possuir uma grande quantidade de células endócrinas, do tipo enteroendócrinas. Essas células, né, excretam um hormônio que auxilia as iguanas na digestão. Isso é muito importante. E ela se destaca por possuir essa grande quantidade de células. Em relação aos animais em cativeiro, um aspecto muito importante para o seu bem-estar é a exposição diária à radiação, sem que esteja um vidro, sem ter nenhuma interposição entre ela, para que ela consiga produzir a vitamina D. Quando o animal está em recinto, essa é uma consideração importante a ser feita. Como eu falei antes, né, as iguanas são vegetarianas, são exclusivamente herbívoras. Eu li algumas literaturas, alguns artigos, que no lugar de esclarecer as minhas dúvidas, me deixou com mais dúvidas. Grande parte dos lugares que eu busquei referência falam que as iguanas são exclusivamente herbívoras, e outros teve um artigo específico que fala que a proteína animal que a iguana obtém, né, ela vem de insetos, pequenos moluscos que estão dentre as folhas que ela ingere. Então, tem essas duas informações, é importante falar as duas. Ela se alimenta de folhas, flores, frutos. E, em cativeiro, a maior quantidade de alimentos de ordem vegetal que a gente conseguir oferecer para ela. A boa digestão desses vegetais, ela é obtida através das bactérias, de uma população de bactéria, no trato digestório da iguana. Quando a gente oferece para eles alimentos frios, a gente promove uma queda nessa população bacteriana, o que vai prejudicar a digestão. Então, quando a gente for oferecer um alimento para a iguana, ou ele tem que estar em uma temperatura ambiente, ou levemente aquecido. Alguns desequilíbrios nutricionais são a falta de cálcio e a vitamina B, eu vou falar um pouquinho deles. A falta de cálcio promove uma atrofia na mandíbula e principalmente nas costas, como por exemplo, e promovendo doenças como osteoporose e osteodiostrofia. Para evitar esse problema, a gente faz uma dieta rica em cálcio e com o supervisionamento de um médico veterinário, a gente incrementa o suplemento de cálcio para solucionar esse problema. O outro desequilíbrio é a falta da vitamina, e a gente consegue visualizar essa falta por um comportamento que ela mostra, né, nas suas patas traseiras. Então, ela vai possuir uma dificuldade de se locomover, e isso é um indício, né, que ela pode estar com deficiência da vitamina. Outra doença, né, relacionada à alimentação também pode ser a diarreia, que é muito comum quando a gente oferece quando oferece muitas frutas e vegetais.
E também com vírus, quando no alimento está presente vírus, bactérias e parasitas. Isso é corrigido. Eu não estou aqui. Isso é corrigido com um rebalanceamento da alimentação dela, da iguana, e a procura de um médico veterinário. Outro problema que pode ser associado à sua alimentação é o hipotireoidismo. Eu escrevi errado. Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Ele ocorre quando a iguana alimenta muito de cenouras na borrepolho, que façam que a glândula tireoide dela funcione mal. Isso acontece porque nesses 3 alimentos que eu citei, estão contidos algumas substâncias que inibem essa glândula. A gente pode perceber isso quando o crescimento do animal está lento ou quando ele estiver inativo e letárgico. A nutrição ideal para uma iguana, né, levando em consideração que ela é 100% herbívora, é dividida em 70% da sua alimentação em vegetais, 15% em frutas e 15% ração. Quando se orientado por um responsável, pode ser ofertada uma mistura de arroz integral, alfafa e farelo. Mas isso tem que ser administrado por um responsável da área. Eu vou passar a palavra agora para o Herbert. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre os crocodilianos. Então, nós vamos começar aqui com o sistema digestório deles, que se inicia pela boca, onde eles apresentam um alto poder de trituração do alimento, né? Porque esses animais, eles apresentam uma mandíbula muito forte, principalmente a mandíbula inferior. Só que a sua abertura é limitada, né? Esse é o ponto negativo dessa característica deles. Os crocodilianos, eles geralmente engolem as suas presas por inteiro, né? E no caso dos alimentos maiores, eles chegam a triturar a presa com as suas maxilas. E geralmente eles também levantam a cabeça, né, acima da água para poder engolir a presa completamente. Agora, o esôfago desses animais, eles apresentam pregas altamente distensíveis, que são capazes de dilatar-se até 3 vezes do seu tamanho natural, e o que vai possibilitar a passagem de alimentos muito grandes, né? Como eu falei, que eles geralmente ingerem as suas presas por inteiro. Então, tá aí uma característica do esôfago que contribui para isso. O estômago desses animais é onde vai ocorrer a digestão, que ocorre principalmente no corpo do estômago, né? Onde a lâmina própria está repleta de glândulas gástricas, cujo componente principal é a célula oxintopeptídica, que produz simultaneamente o ácido clorídrico e o pepsinogênio. Isso ocorre porque a dieta desses animais é muito focada em proteínas. Muito focada não, né? Geralmente é só proteínas. Então, por isso que ocorre essa produção do ácido clorídrico e do pepsinogênio, para ocorrer essa digestão por inteiro. O alimento, ele é exposto à ação do suco gástrico, a partir do momento que o animal ingere a presa, e chega no estômago, o alimento ele vai ser exposto à ação do suco gástrico, permanecendo no estômago num período longo. E durante esse período que ele está no estômago, ocorrem movimentos circulares, para que esse ácido clorídrico e o pepsinogênio possa atuar na digestão. No antro pilórico, né, sobre a ação de secreção das glândulas mucosas, o bolo alimentar ele é neutralizado e atravessa para a válvula pilórica, que aí a gente chega no intestino delgado, que é onde atravessa a válvula pilórica os alimentos que se encontram na forma líquidas ou até mesmo pastosa, né, chega a primeira porção do intestino delgado. E no intestino delgado, nós temos o duodeno, o jejum e o íleo. E nessa região
ocorre a produção de enzimas digestivas que vão ser eficientes na absorção dos aminoácidos, visto que a gente falou, que eu falei, né, que a digestão desses animais é basicamente proteica, que a dieta desses animais é basicamente proteica. Aí no intestino grosso, nós temos o reto, né, que tem no mínimo 2 vezes o diâmetro do intestino delgado, e o reto do jacaré adulto mede cerca de 10 centímetros, e ele é separado da cloaca por um esfíncter anal grosso. Agora nós temos o ânus e a cloaca. O ânus é a abertura do intestino grosso para a cloaca, e a cloaca é o término do sistema digestivo, urinário e do genital também, onde a parede da cloaca ela vai ser formada por dobras longitudinais que vão permitir uma grande distensibilidade. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouco sobre a nutrição e a alimentação desses animais. Para a gente falar disso, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos, né? Que é o custo, se esse custo é viável ou não, a disponibilidade também do alimento. Por exemplo, você tem que saber se na região onde você está manejando esses animais ou até mesmo implementando determinado sistema de produção, se você vai ter a disponibilidade daquele alimento e o custo, né, daquele alimento. A qualidade de armazenamento, porque o armazenamento ele vai estar diretamente relacionado com a qualidade do alimento, né, que vai ser fornecido a esses animais. A facilidade de manejo, porque caso não tenha tanta facilidade no manejo, vai ser necessário o emprego de alguma mão de obra. A aceitação pelos animais, né, de determinado alimento, porque esse alimento, ao mesmo tempo, ele vai ter que apresentar um valor nutritivo bacana, né, para que esses animais, as exigências desses animais sejam supridas. E os componentes nutricionais da dieta vão ter que atender não só, como eu falei anteriormente, as necessidades desses animais, como ser digestíveis por eles. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre os carboidratos na dieta dos crocodilianos. Na vida livre, os crocodilos geralmente eles consomem os carboidratos de forma secundária. Ou seja, quando eles vão capturar alguma presa, eles acabam ingerindo junto delas plantas, entre outras formas de carboidrato, mas geralmente são as plantas. A inclusão do carboidrato na dieta desses animais, ela pode ocorrer em função do menor custo, porque quando você se compara a utilização do carboidrato com a proteína na dieta, a proteína é muito mais cara, né? Então, o carboidrato ele pode entrar como uma forma de menor custo. E essa inclusão, ela tem que obedecer um limite, que no caso aí, as fontes que eu consultei, eu acabei encontrando que é de 0 a 14. Porque caso você coloque acima dessa faixa, pode acontecer do crocodilo apresentar respostas negativas, como, por exemplo, algum distúrbio metabólico, né? Porque esses animais, eles apresentam limitações na produção de algumas enzimas. No caso, são as enzimas aminolíticas e a secreção de insulina, que no caso essa insulina seria importante porque ela apresenta um mecanismo no controle da glicose sanguínea. Então, como eles não têm na verdade eles têm, porém é limitada, né? Ele tem essa secreção de insulina limitada, então há um limite de inclusão de carboidrato na dieta desses animais, para justamente prevenir qualquer tipo de distúrbio advindo do excesso de glicose no sangue. Pode passar, por favor. Vou falar das proteínas. As proteínas, né, são as formas de as proteínas são formadas de aminoácidos. Então, portanto, quando você vai elaborar uma dieta para qualquer tipo de animal, você tem que estabelecer as necessidades por aminoácidos essenciais e os não essenciais. Porém, os não essenciais eles são sintetizados pelo organismo. Então, os não essenciais você não vai estar conseguindo implementar diretamente na dieta.
E a dieta natural dos crocodilos, elas são baseadas basicamente nas proteínas de origem animal, que são utilizadas também como fonte de energia para a manutenção e o crescimento deles. Aí, pode voltar, por favor. Tiveram alguns estudos que tentaram analisar o aproveitamento da proteína de origem vegetal pelos crocodilos. Só que eles observaram que não foi tão satisfatório, né? Porque esse tipo de proteína acabou não sendo digerida por esses animais. Como que eles descobriram isso? Eles coletaram as fezes, na verdade, né? E analisaram as fezes. Quando eles analisaram as fezes, eles perceberam que a proteína de origem vegetal que eles tinham utilizado estava intacta, não tinha ocorrido nenhuma digestão dela. Então, não recomenda-se, né, o uso de proteína de origem vegetal para a dieta desses crocodilianos. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar da utilização dos lipídios, né, dos ácidos graxos, na dieta dos crocodilianos. A alimentação dos crocodilos na natureza, ela tem alto teor de lipídios, que são digeridos e absorvidos rapidamente, visto que quando se analisaram as fezes desses animais, não houve presença significativa de lipídios nas fezes. Isso foi um indício de que eles têm um bom aproveitamento. Em um estudo que eles avaliaram a variedade de gordura para os aligatores, que teve a duração de 12 meses, mais ou menos, eles encontraram que o melhor lipídio a se utilizar é o ácido araquidônico. Já o nível de inclusão na dieta, eles não têm uma informação consistente sobre isso. Então, o Staton e alguns colaboradores, eles têm utilizado na faixa de 4% a 12%. E essa faixa eles têm obtido boas respostas. E o excesso de gordura na dieta desses animais, ele pode causar esteatite, né? Que é uma intrusão massiva da gordura no fígado, enquanto a carência da gordura pode ocasionar uma baixa taxa de crescimento, porque os crocodilianos eles são forçados a usar a proteína como uma fonte de energia, como eu falei anteriormente. Pode passar. Isso foi o que eu tinha dito anteriormente também. Pode passar. Agora eu vou falar das vitaminas e dos minerais, né? Os requerimentos de vitaminas e de minerais, eles são muito difíceis de definir, porque vários fatores vão exercer influência sobre eles, né? Sobre a utilização deles. Principalmente a inter-relação que existe entre o cálcio e o fósforo. Porque o seu fornecimento ele tem que ser adequado, né? De forma a suprir a necessidade desse animal. Só que essa questão envolve também alguns fatores, porque a ingestão ela tem que ser suficiente tanto do cálcio quanto do fósforo, além da relação deles tem que estar adequada, que no caso, estudos mostram que a relação do cálcio e fósforo tem que ser de 2:1 também para os crocodilos, porque para a grande maioria das espécies utiliza-se também o 2:1. E a presença da vitamina D também é determinante para essa relação do cálcio e do fósforo, né? E os requerimentos das vitaminas para os crocodilos, ela pode ser feita em função da taxa metabólica, uma vez que esses micronutrientes eles são de grande importância para as determinadas fases da vida do animal, como, por exemplo, os jovens, né, em crescimento, e eles vão precisar das vitaminas para o desenvolvimento, né, do tecido muscular, enquanto as fêmeas em reprodução vão estar precisando para a postura dos ovos, né, e o desenvolvimento adequado do embrião. E, geralmente, essa suplementação, ela ocorre através do alimento, né, que é misturado com a carne e, em sequência, é fornecido para os crocodilos.
Pode passar. Aqui está um exemplo, né, de um premix vitamínico que foi utilizado por alguns estudiosos e que até hoje muita gente utiliza aí na nutrição dos crocodilianos. Aí a gente pode ver aqui que tem abundância na vitamina A, né, vitamina D3, vitamina E e a vitamina B12. Pode passar. Agora, com relação à alimentação em cativeiro, a manutenção dos crocodilianos em cativeiro, ela vai requerer um conhecimento das suas necessidades biológicas básicas, né? Que vai incluir o quê? A temperatura, a umidade, o espaço, a luz, a nutrição, a higienização, a patologia, o comportamento social e ambiental, porque o que acontece muitas das vezes é a dominância, né, dos animais. Então acaba que certos animais, certos crocodilos deixam de se alimentar por causa da dominância social e consequentemente não tem um desenvolvimento bacana. Pode passar. Alguns fatores vão ser determinantes na escolha do regime alimentar, que vão ser as considerações do custo, né? A disponibilidade da fonte alimentar, se aquela fonte está disponível facilmente, ou, por exemplo, durante todo o ano, ou durante o mês, eu vou ter aquela fonte. A qualidade de armazenamento, que é importante para o produto que vai chegar até o crocodilo, e eles são animais bastante seletivos também, em questão de sempre preferirem o alimento mais fresco, a facilidade de manejo também, a aceitabilidade pelo animal, porque de nada adianta você utilizar um bicho, mas que não é aceito pelos crocodilos. E também os requerimentos nutricionais, que vão ter que atender às exigências nutricionais desses animais. Pode passar. De acordo com esse cara aí, o Pullen, ele recomenda uma dieta composta de 50% de carne vermelha, incluindo o fígado e o coração, sem remover o fígado e o coração. 25% de aves e 25% de pescado. E caso for necessário a suplementação, você entra com o premix vitamínico, que é aquele que eu comentei anteriormente. Agora, no preparo do alimento para esses animais, é importante você deixar eles em pedaços, né? De modo que os animais possam consumi-lo de forma mais fácil, né? Porque qualquer facilidade para o consumo assim, dos crocodilianos é bem-vinda. A trituração ela não é muito recomendada, porque além de dar muito trabalho, os animais podem rejeitar, né? Visto que eles têm no seu ambiente natural, eles geralmente caçam as presas e engolem elas quase inteiras. Então há um limite assim que você deve seguir, não pode ser o alimento completamente triturado e vai depender também do alimento, de qual alimento você está fornecendo. Aí essa questão vai variar o tamanho que você fornece o alimento. As áreas de fornecimento do alimento, elas devem ser distribuídas justamente para evitar a questão que eu comentei de dominância, de competição pelo alimento, além de você estar utilizando algumas tábuas, alguns materiais planos para poder estar colocando esses alimentos para evitar qualquer perda da qualidade desse alimento, como também a higienização do ambiente onde esses animais vão estar inseridos. E é isso, pessoal. Aqui a gente tem as referências que a gente usou para o nosso trabalho. E eu vou começar a apresentar a parte da Morgana, que não está inclusa nessa apresentação.
Olá, pessoas. Boa noite. Tudo bom com vocês? Só um minutinho. Tá aparecendo? Tá sim, só não tá Ah, sim. na tela inteira. Agora foi? Apareceu? Tá indo. Deu? Eu não consigo ver a tela aqui. Não, Tá tira e coloca de aparecendo, novo. mas não tá aparecendo o modo apresentação. Ué. É. Tô com a apresentação aberta aqui, Morgana. Quer que eu coloque? Olha se deu. Mesma Agora coisa. foi? Ai, pode abrir aí, por favor? Então, eu vou estar falando sobre um pouco do manejo de jiboias em cativeiro e sobre os problemas que geralmente são erro de manejo mesmo. Aí pode passar, por favor. As serpentes são da ordem Squamata, junto com os largatos de Amphisbaenia, possui o corpo recoberto por escamas, e só as serpentes representam 3.500 espécies ao redor do planeta. Eu vou falar... Pode passar, por favor. Eu vou falar com foco em jiboias, porque foi o pedido. As jiboias são constritoras, o que significa que elas não têm peçonha, elas têm dentição áglifa e elas precisam sufocar as presas delas. Em cativeiro, vive de 20 a 30 anos e podem atingir até 4 metros. A jiboia arco-íris, que no caso seria a Epícrates, ela vai até 2 metros só. Ela é conhecida como mini jiboia. A característica mais importante deles é a ectodermia, que significa que eles dependem do fator externo para manter o calor do corpo. Então, eles precisam de temperatura e umidade, tudo certinho, para eles conseguirem fazer alimentação ou qualquer outra atividade. Pode passar, por favor. É vantajoso para o animal porque ele não precisa gastar essa energia metabólica inteira. Ele vai depender da condição climática, então para ele facilita muito. Só que a temperatura mínima para um réptil conseguir desempenhar as funções é 19 graus. Então é de extrema importância que o ambiente seja controlado, principalmente em questão de temperatura. Pode passar. Como tudo envolve a temperatura, comportamento, metabolismo, a resposta imune, consequentemente a saúde dos pets, é de extrema importância que você, no caso eu estou falando aqui de répteis em cativeiro, tá? É de extrema importância que eles tenham o aquecimento adequado, porque sem o aquecimento ele não vai conseguir fazer nada, ele depende exclusivamente dessa função aí do aquecimento.
A umidade, a ventilação, a higiene e a alimentação também depende do calor. Pode passar, por favor. Como ela é um animal que não tem peçonha, ela depende exclusivamente do corpo dela, da constrição, para fazer a constrição. Então é importante que esses animais eles possuam um corpo bem robusto para conseguir fazer isso. E geralmente ele é um animal de... deixa eu pensar numa palavra para isso aqui. Ele é bem parado, ele espera o momento oportuno para capturar a presa. Então ele espera alguém dar um molezinho para ele capturar. Pode passar. Esse aqui é a anatomia, eu vou explicar ela detalhadamente nos próximos slides aí. Pode passar, por favor. O diafragma é ausente na cavidade celomática. Os órgãos apresentam em sua grande função formato alongado e moldado no formato cilíndrico, adequando a extrema retilínea dos ofícios. As vísceras desses animais são dispostas assimetricamente, com os órgãos do lado direito arranjados, mais cranialmente e com dimensões do que situados no antímero esquerdo. O trato gastrointestinal é um canal linear no qual inicia a boca e termina na cloaca. As estruturas que compõem o sistema digestório são basicamente composições e funcionalidades semelhantes àquelas que constituem o aparelho gastrointestinal dos mamíferos, sobretudo carnívoros, diferenciando particularmente morfológica e topologicamente. Porque, no caso, ele é um animal comprido e reto, então, para se adaptar, foi a forma que os órgãos conseguiram ali, ficar tudo retinho. O trato gastrointestinal é formado pela cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e cloaca. A boca dispõe de duas fundamentais atribuições: apreender e transportar a presa íntegra ao esôfago, o que é possibilitado graças ao desenvolvimento do aparelho ileódico da cinética craniana dos ofídeos. Pode passar, por favor. Além da presença do osso quadrado da mandíbula, que articula a mandíbula superior e inferior, os ossos são flexíveis e não têm a fusão mediana, ela é ausente. No que se refere aos dentes, são os quais são substituídos regularmente, as serpentes não são peçonhentas e possuem dentição áglifa. Normalmente, quando tem algum acidente que acontece da gente tomar mordida, a gente costuma ficar alguns dentinhos na gente que dá para tirar com pinça. Costuma muito delas soltarem os dentes. O esôfago, contudo, é dorsal e traqueal, localizado a partir da faringe caudal, estendendo-se até a junção do esôfago. Histologicamente, apresenta o epitélio ciliado com células calciformes encontradas em maior número próximo à porção caudal do órgão e em camada muscular fina. A parede esofágica é constituída por abundantes e pregas longitudinais, as quais permitem a dissensibilidade necessária durante a deglutição. Pode ir. Como as serpentes elas alimentam da presa inteira, o esôfago ele é proporcional aos ligamentos distensíveis da costela e à morbidade cardíaca. O esôfago está posicionado ao lado esquerdo e se liga ao pulmão esquerdo através do ligamento gastropulmonar. É um órgão com aparência fusiforme de dimensões reduzidas em serpentes, funcionalmente importante para o processo da digestão da presa ingerida. Mais para frente eu vou explicar direito como que funciona essa questão de quando ela se alimenta. Durante a alimentação, sucede-se a rápida ativação dos órgãos e tecidos do sistema, os quais iniciam as atividades secretórias e hipertrofiam, além de receberem o maior aporte sanguíneo. A reconstrução do trato digestivo é em seguida a digestão. É metabolicamente vantajosa para as serpentes, pois a energia demandada da ativação dos órgãos inferior àquela manutenção necessária. O que significa que quando ela comer, por ser um animal reto e comprido, não tem como a presa passar inteira sem que esses órgãos sejam
arredados, né? Que eles sejam movidos. Então, todos os órgãos dela se movem para que consiga passar presa por dentro dela sem causar nenhum desconforto. Pode passar, por favor. Quando elas estão em jejum, fica funcional, mas inativo. Os órgãos ficam reduzidos e as atividades de todos os órgãos nesse período também é reduzido, porque aí ela não precisa gastar muita atividade metabólica. Como que é um animal que não se alimenta todos os dias também, ela prefere economizar energia. Pode passar, por favor. Quando o alimento está no esôfago, só um segundo, gente. Theo, Lara, para fora. Vai. Só um segundo. Desculpa, gente. Os cachorros chegaram aqui. Quando tem o alimento no estômago, ele desencadeia uns estímulos hormonais e nervosos que produzem ácido clorídrico e pepsinogênio, os quais desencadeiam uma rupção abrupta do pH, e esse pH de 7 vai para 2 e estimula o peristaltismo gástrico, que é de extrema importância, já que ela não mastiga o animal, é importante que esse animal chegue lá mais rápido. O aumento do pH sanguíneo durante a digestão origina uma condição de alcalose metabólica, que é compensada com o desenvolvimento da acidose respiratória. No intestino delgado, após a secreção pancreática e biliar, ocorre o aumento do pH próximo da neutralidade, ou seja, ele volta lá para a fase inicial. Na fase da digestão, é existido ajustes no sistema cardiovascular, a fim de fornecer uma apropriada oxigenação nas células do sistema digestório ativo, o crescimento das microvilidades do intestino grosso e o aumento da massa dos órgãos. Iniciam-se antes da chegada da químio e este sítio digestivo, sendo relatado um pico na função intestinal. Pode passar, por favor. A taxa de pesagem do alimento gastrointestinal vai variar da temperatura, do tamanho da presa, por exemplo, rato e camundongo dá diferença. Rato e algum outro roedor também daria diferença. Foi constatado que o tempo de digestão é aproximadamente 120 horas de um roedor, no caso de uma jiboia, especificamente. Só que, no entanto, a gente não levou em consideração a temperatura que a cobra foi submetida. Então, dependendo da temperatura, pode ser que essa digestão aconteça mais rápido ou mais devagar. Vai depender exclusivamente da temperatura. Pode passar, por favor. As jiboias se alimentam de pequenos mamíferos e aves. Na natureza, podem se alimentar de pequenos anfíbios e lagartos também. Mas, para quem cria em cativeiro, por questão de controle sanitário e praticidade, é recomendado ratinhos, porque você consegue achar para compra mais fácil ou mesmo criar, que é mais tranquilo. Pode passar, por favor. Para animais adultos, é sugerido que a alimentação varie entre 5% e 15% do peso das serpentes, com intervalo de 20 a 30 dias entre as alimentações. Por quê? Quando a serpente está mais velha, ela tende a engordar muito fácil, porque não é um animal que faz muito exercício. Então, a tendência é ir diminuindo a alimentação para que ela possa continuar saudável. Já para filhote, a alimentação é de 10 a 20%, com intervalo de 10 a 15 dias. Normalmente, o intervalo é de 10 dias nos primeiros 8 meses, 6 a 8 meses, e depois você vai aumentando para 15 dias. Recomendo oferecer o animal, não oferecer o animal quando ele estiver em troca de pele. Normalmente, isso acarreta problemas na troca mesmo, às vezes não acontece que diz da forma correta e fica agarrado e coisa e tal. Após a alimentação, você não pode manusear o animal, porque senão vai acarretar um regurgito, e quando isso acontece, todo o aparelho gastrointestinal dele fica
afetado e ela não pode comer novamente. Então, você tem que esperar no mínimo de 10 a 15 dias para poder alimentar ela novamente, porque existe uma grande chance dela morrer se for alimentada anteriormente. No caso, por exemplo, quem cria particularmente oferece roedor congelado, porque é mais fácil de comprar. Só que você tem que ter certeza que esse animal foi completamente congelado. E alguns, aqui em casa, por exemplo, eu gosto de aquecer com secador de cabelo, porque a minha é meio pirracenta, ela não come se ele estiver só descongelado. Ela prefere que ele esteja quente, então eu sempre dou mais uma secadinha depois nele, assim, para aquecer. Usamos como exemplos camundongo e rato, mas podem ser oferecidos qualquer roedor, desde que respeitando o peso sugerido. Normalmente, como são serpentes de grande porte, a partir de uma certa idade e peso, passa a ser coelho, preá, pode ser, tem algumas outras opções, como galinha também, só que não é muito recomendado pela questão sanitária. Pode passar, por favor. O manejo, ele tem que ter em mente, o foco do manejo é que o animal tenha uma vida longa e saudável. Normalmente, as pessoas gostam de superalimentar o animal pensando que ele vai crescer rápido. Só que isso não é adequado, porque ele não é um animal que vai gastar muito. Então, pode comprometer as funções dos rins, do fígado, até o coração. E, normalmente, pode ocasionar óbito. Então, é meio complicado. Quando é animal de criação, para fim reprodutivo, é normal a superalimentação, porque com serpentes, a reprodução ela tem mais a ver com o tamanho e com o peso do que com a idade mesmo. Então, se o animal já atingir um certo peso e um certo tamanho, ele já pode reproduzir. Então, em criadores comerciais, eles tendem a superalimentar, mas fazendo isso de forma mais consciente. Quando, por exemplo, chega um animal adulto e ele está magro, ele vai ser alimentado conforme o peso. Por mais que ele seja comprido e pode aguentar uma presa maior, não é recomendado, porque pode acontecer a regurgitação da mesma forma e prejudicar o animal. Então, sempre usa o peso como referência. O peso ele é sempre utilizado como referência. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre as possíveis doenças no manejo alimentar incorreto. Geralmente, tem um problema que chama síndrome de adaptação. Ele leva 80% dos animais com menos de 2 anos em cativeiro a óbito, o que é muito grave. Essa síndrome pode proporcionar aos animais anorexia, emagrecimento, mesmo que você mantenha a alimentação normal do animal, ele vai ter uma perda de peso, ele vai ter uma fragilidade do tecido que vai acarretar em úlcera na pele, em ponto de fricção, geralmente acarreta alguns problemas ali. O aumento da suscetibilidade a infecções por micro-organismos patogênicos e pelos normalmente inóculos. Pode passar, por favor. Os endoparasitas, eles não são tão comuns em serpentes, mas eles podem chegar lá através da ingestão da presa contaminada. Então, é bom ficar bem esperto em questão do biotério que você adquire para comprar. Normalmente, os seus ovos são eliminados pelas fezes, num cativeiro não limpo, pode provocar reinfestação. Outra forma de contágio é a alimentação, especialmente os constritores, que se expõem mais à presa, e esse contágio pode ser além do bucal cutâneo, porque quando o animal faz a constrição, ele envolve todo na presa, então ele está com o corpo todo ali à deriva de um endoparasita. Os nematóides costumam ser mais comuns e são grandes invasores do trato digestivo. Esse Calicefalus aí, ele parasita o esôfago, o estômago e o duodeno das cobras. As infecções podem ser diagnosticadas pelo sintoma de perda de peso, fezes sanguinolentas ou mucoides anoréxicas. Geralmente, o animal com esse parasito, ele apresenta uma perda de peso muito rápida e é muito visível, assim, você olha para o animal e você sabe que tá. As mucosas, geralmente, você levantando ali perto da boquinha, você vê que elas já estão mais clarinhas,
E aí o ideal é procurar um veterinário mesmo para poder falar o que vai ser feito. Pode passar, por favor. Um outro nematóide que é comumente encontrado são dos gêmeos. Gente, eu não consigo falar isso aqui, desculpa. Ele possui um corpo filarioso com região caudal, apresenta 2 lábios delgados, possivelmente usado para locomoção quando adulto. Podem atingir de 13 a 48 milímetros. As infecções por esse gênero podem causar ataques à mucosa intestinal, úlcera, hemorragia, excesso de secreção digestória e, além dessas manifestações, enfraquecem o sistema imunológico e favorecem a invasão de bactéria oportunista, porque se o animal ele já está debilitado, a chance de alguma outra bactéria conseguir entrar no organismo é muito mais fácil, então é mais recorrente. As giardia e a entamoeba, elas são menos frequentes em parasita, mas geralmente são encontradas no tubo digestório das presas ingeridas, e esses casos não são tão raros e frequentemente resultado pelo trabalho dessa área. Normalmente, você descobre fazendo exame laboratorial, também é importante a presença do veterinário nessa área. Pode passar, por favor. E essas aqui são as minhas referências. Tem mais algumas. E é só isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem uma curiosidade que eu não coloquei ali, que é quando as fêmeas estão prenhas, o indicado é que você diminua o tamanho da presa para não acontecer esse desvio dos órgãos muito severo e não forçar a cloaca na hora de defecar mesmo. Aí, normalmente, se você diminui o tamanho da presa, mas aumenta diminui o tempo, sabe? Diminui a quantidade e o tempo. Uma serpente que se alimentaria a cada 15 dias, ela vai se alimentar toda semana com uma presa menor. E não é indicado alimentar serpentes no mês que vai parir, mas ela pode ser alimentada no dia seguinte após a aparição. E é só isso. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Como já deu 1 hora aqui, eu vou parar de gravar, mas podem ficar à vontade para perguntar. E no chat eu ligar o microfone também.